1 mais o quadrado da raiz cúbica, que é a raiz cúbica do quadrado, certo? Tá? 1 sobre o quadrado da raiz cúbica, é a raiz cúbica do quadrado. x2 mais 9 ao quadrado, vezes a derivada da raiz cúbica, que é quanto? Vou colocar aqui embaixo. 1 sobre 3 vezes raiz cúbica de quem? x2 mais 9 ao quadrado, não é? Vezes a derivada de x2 mais 9, que dá quanto? 2x. Tá? Tá? Que foi, não é não? Não é isso aí? Então dá derivada. Tá? Diga. A dúvida aqui é, na derivada, isso aqui você vai usar a regra da cadeia, porque eu tenho a composição, ó. Composição do arco tangente com raiz cúbica de x2 mais 9. Tá certo? É a raiz cúbica não é diferenciável no zero, mas x2 mais 9 é diferente de zero, então x é real, então isso aqui dá uma função diferenciável, arco tangente é diferenciável, composição funções diferenciáveis é diferenciável a derivada pela regra da cadeia. Então, derivada da composição é a derivada da função externa aplicada na interna. Qual é a derivada do arco tangente? Aqui, ó. A derivada do arco tangente no seu argumento é 1 sobre 1 mais o quadrado do argumento. Então, quem é o argumento aqui, ó? Raiz cúbica x2 mais 9. Então, eu vou aplicar a primeira parte da derivada, é a derivada do arco tangente aplicada na raiz cúbica de x2 mais 9. Então, fica 1 sobre 1 mais o quadrado da raiz cúbica de x2 mais 9. Ó. Fica isso aqui, ó. Tá assim, talvez fique melhor, entender. Né? Vezes a derivada do argumento, mas é a derivada da raiz cúbica. Aí é a regra da cadeia outra vez. Fica a derivada da raiz cúbica aplicada em x2 mais 9, está aqui. Vezes a derivada de x2 mais 9. Você entendeu? Entendeu? Estou usando as 3 fórmulas de derivação. Tá? Pronto. E quem é a integral de 1 sobre... Tá? 1 sobre 3 mais x2. Aí eu tenho que usar essa fórmula. Aqui, ó. Mas essa fórmula fica o quê? É 1 sobre raiz de 3, quadrado da raiz de 3, que é o 3, mais x2, integral em x. Ó. O A é a raiz de 3. Então, usando na pra cá, como é que fica? Fica 1 sobre raiz de 3, vezes o arco tangente de quem? De x sobre raiz de 3. Mais uma constante. Vamos tá aí. Tá? Essa integral. Falta uma, que é o arco cotangente. Aí a gente encerra por hoje, que tem as outras, assim, o arco secante e o arco cossecante, que será na próxima aula. Então, deixa eu apagar aqui. Vou passar a lista. Vou passar. Passa assim. Assim. Vamos lá.
Vamos lá. Agora vamos para a função cotangente. A função cotangente, denotada por CTG, né, cujo domínio é o conjunto formado por cada x real. Então, que x é diferente de kπ, qualquer que seja k inteiro, tá? E contradomínio R, né? Porque a cotangente, x pertence ao domínio da cotangente se somente se o seno de x é diferente de zero. Uma vez que a lei de formação da cotangente diz, cotangente de x é o cosseno de x sobre o seno de x. Então, para estar definido, basta que o x seja, é necessário o suficiente que o seno de x seja diferente de zero. Eu não posso cair nos polos, né? Nos polos não, como é que chama? Os polos é a tangente, né? Que é, não pode ter 0, mais ou menos π, mais ou menos 2π, mais ou menos 3π, sim. A função cotangente, daqui para cá, ela é sobrejetiva, mas não é invertível, mas não é injetiva. Logo, não é invertível. Ela não é uma função invertida. E a cotangente, ela graficamente, ela é assim, ó. U e V, círculo trigonométrico, tá aqui, o círculo de raio 1, centrado na origem, menos 1 não. Menos 1, aqui é menos 1, aqui é menos 1. E onde é que está o eixo das cotangentes? O eixo das cotangentes está aqui, ó. Eixo paralelo ao eixo das abscissas, de modo que se você pega um ângulo X aqui, essa medida daqui para cá, é a cotangente de X. Então você observa o seguinte, no intervalo 0π, a cotangente tem essa configuração, ó. Cotangente de π sobre 2 é 0, ela passa por aqui. Qual é o limite da cotangente de x quando o x tende a 0 por valores positivos? Mais infinito. Tá? Porque se o ângulo tende a 0, a cotangente está marcada aqui. Então, se o ângulo tende a 0 por valores positivos, valores maiores que 0, a cotangente vai a mais infinito. E qual é o limite da cotangente de x se o x tende a π por valores menores do que π? Menos infinito. Tá? Porque aqui eu estou tendendo a π por valores menores do que π. O limite é menos infinito. De forma que a cotangente é estritamente decrescente, pois a sua derivada é menos a cossecante ao quadrado, um número positivo, todo x aqui, né? Então ela faz isso. Tá. E isso é o gráfico de uma função injetiva e sobrejetiva. Esse é o gráfico da função que eu vou especificar aqui. A função ICTG, tá? A função ICTG, de onde para onde, Romildo? Do intervalo 0π em R, tá? Dada por ICTG
de x igual a cotangente de x, qualquer que seja x pertencente ao intervalo 0π, ou seja, um recorte da função cotangente, uma restrição da função cotangente. Essa função ela é injetiva e sobrejetiva. Diga. Hã? Aberto. Já ia me equivocando aqui, obrigado. É aberto, não pode ser fechado, né? 0π não faz, é aberto. Obrigado. Obrigado pelo conselho. Ela é, observe, viu? Aberto. Ela é injetiva e sobrejetiva. Ela é as duas coisas. Logo, ela é o que, gente? Invertida. Ela é invertida. Aí a inversa dessa função é que a literatura chama de função arco cotangente. Então, daí a definição. Daí a seguinte definição. A função inversa, da função ICTG, essa função aqui, com esse domínio aberto e com domínios reais, a função ICTG, ela é denominada função arco cotangente. Cotangente. Arco cotangente. Sendo denotada por arc-CTG. E aí ela vai de onde para onde? Ela vai de R no intervalo que? 0π. Tá? Portanto, meus amigos, né? Tá? Então, assim, vamos lá. Assim, você tem as conclusões. Quais são? O primeiro, o arco cotangente da ICTG de x, isto é, o arco cotangente, isso é importante, tá? São consequências simples, da cotangente de x, isso é igual a x, qualquer que seja x, no domínio da ICTG, que é o intervalo aberto, 0π. Segundo, a ICTG do arco cotangente de x, isto é, a cotangente do arco cotangente de x é x, qualquer que seja o x real. E sintetizando essas duas numa só, você tem o seguinte: dados y no intervalo 0π e x real, o y é o quê? É o arco cotangente de x, se somente se o x é a ICTG de y, isto é, a cotangente de y. E aí você tem várias coisas. Tá certo? Então, você tem daí, né, que, tá? Você tem o seguinte, tá? Aqui, isso aqui é basicamente no y, menos 1, tem 1, tá? Então você tem, eu não fiz isso aqui para coisa, mas tá? Se esse tamanhozinho aqui é x,
se isso aqui vale x, né? Porque isso aqui é um eixo, é uma reta numérica. Se isso é x, esse ângulo aqui é o arco cotangente de x, tá? É a volta, né? É o contrário, tá bom? Agora, há uma relação entre o arco tangente e o arco cotangente, que é a seguinte, ó, que eu destacar em azul, é que dado x real, você tem três coisas. Quem é o arco cotangente de x? O arco cotangente de x é o arco cotangente. Quem é x? Para todo x real, x é a tangente do arco tangente de x. Só que a tangente de um ângulo é a cotangente do seu complementar. Isso você já sabe da trigonometria. Então isso aqui é igual a quê? Eu posso escrever isso aqui como sendo o quê? O arco cotangente. A tangente de um ângulo é o quê? É a cotangente do complementar desse ângulo. Ou seja, de π sobre 2 menos o arco tangente de x. Fecha um, fecha outro, né? Agora vamos botar. Se o x é real, aonde está o arco tangente de x? Está no intervalo arco tangente. Onde é que, se o x é real, onde está o arco tangente de x? Está no intervalo menos π sobre 2, intervalo aberto. Portanto, aonde está o complementar desse ângulo? π sobre 2 menos o arco tangente de x. Está no intervalo 0π aberto. E assim, quem é o arco tangente da cotangente de um ângulo que está no intervalo 0π, ó. Quem é o arco cotangente da cotangente de um ângulo no intervalo 0π? É ele próprio. Então isso aqui é o quê? É π sobre 2 menos o arco tangente de x. Ou seja, o arco cotangente e o arco tangente são complementares. A soma deles dá π sobre 2. Tá certo? E, portanto, sai a diferenciabilidade daqui. Tá certo? Portanto, aí você usa essa igualdade, né? Que o arco